pessoal, bem-vindos de volta. Obrigada por estar acompanhando os vídeos e hoje a gente vai dar prosseguimento então com o nosso aulão de MIPS. Então a gente está aqui resolvendo esses problemas, certo? Esse problema, esse exercício completinho, e a gente tinha feito essa parte aqui de definir os vetores, né? E agora a gente vai definir o switch case, ou seja, tá vendo essas opções que a gente tem aqui? A gente precisa, quando está trabalhando com MIPS, definir o espaço de memórias para esse cara aqui. Senão não tem como a gente trabalhar com ele, tá? Então aqui, ó, definindo o switch case. Opa, desculpe, vamos lá. É isso aqui que nós vamos fazer agora. Essa aqui vai ser a nossa tabela de saltos, né? Então, tabela de saltos, ou seja, como que vai funcionar para ele pular de um caso para o outro. Por isso que é chamado de tabela de saltos. O pessoal normalmente chama de JTable, tá? Então, primeira coisa, nós vamos criar um alinhamento de 2, tá? Nós vamos pular de 2 em 2 aqui, ok? E aí nós vamos definir os casos. Então, casos, word, caso 1, word, caso 2. E para não ficar aqui repetindo isso toda hora, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Opa! São 6 casos, né? 3, 4, 5, 6. Temos aqui, então, os 6 casos e, óbvio, está faltando o default, né? Que é o final lá, ok? Cada um desses caras aqui, ele vai ser armazenado no endereço da memória de dados, tá? Então, por isso que a gente tem que definir o alinhamento como 2, porque ele vai acabar pulando de 2 em 2 aqui, e definir os nomes dos casos, assim como o default, e cada um deles é uma palavra, né, que vai ficar armazenada ali na memória de dados para a gente manipular, tá ok? Bom, agora a gente vai colocar as mensagens de texto, ok? Então, vamos definir aqui mensagens de texto no console. Ok, tem várias mensagens de texto. Você pode ir preenchendo isso aqui também conforme você for codando, né? Mas como eu já tenho uma noção de tudo que vai precisar, então eu vou já colocar aqui algumas, tá? Então, primeiro, som, que vai ser a soma, e a gente vai definir como ESC e Z, tá? Porque vai ser tanto um texto com acentos, né? Então, a soma é. Esse aqui a gente vai usar para quando a gente for falar do resultado da soma, tá? Med. Então, ponto ASCII. Vou dar um Ctrl+C aqui também, só para a gente perder menos tempo, tá? E o barra N é para pular linha, para quem não sabe. O barra DT é para dar uma tabulação, tá? E aqui, então, é da média. A média é. Depois, índice, porque eu vou mostrar para vocês o índice sendo impresso. Então, é interessante de vocês verem na hora que a gente for manipular com a matriz e o vetor, tá? Eu espero que esteja dando para vocês olharem aí, né? Agora o próximo. Eu coloquei assim, AB1, que é A é igual a B, que na hora da gente fazer a verificação, tá bom? O AB2, que é o A não é igual a B. Isso aqui é para quando a gente for fazer a verificação lá com BEC, BNE, etc. O AB3, que é o A é menor que B. É óbvio que se você for programar de fato, assim, você não vai ter que fazer tudo isso aqui de ficar pondo essas coisas todas no console, né? Aqui eu estou fazendo um exercício especial para a gente entender o funcionamento de tudo. Mas é claro que você é livre para colocar alguma coisa no console, né? Não sei, alguma mensagem de erro, alguma mensagem de alerta, de warning, etc. Você tem que colocar lá realmente. Então, esses daqui são basicamente esses 4, né? São as mensagens de texto para quando a gente for trabalhar com comparação, né? Então, mensagens de comparação, de resultado, beleza? Aqui são
vetor e matriz, ok? E o próximo agora que nós vamos colocar, resultado da subtração, resultado da multiplicação. Então, a gente pode colocar assim. Como mu é um nome multiplica, vou pôr assim, porque multi e mu são nomes privados, né? São nomes que já se usam. Então, por assim, ASCII Z. A multiplicação é. E também subtração. Subtrai, eu vou colocar. Subtrai. A subtração é. Isso aqui, basicamente, é para a gente... O que a gente tem que entender disso aqui? Soma, média. Vou deixar assim para ficar mais fácil. Tudo isso aqui são labels, tá? Então, soma é um label, média é outro label, multiplica é outro label, subtrai é um label. Índice é um label, AB1, AB2, AB3, AB4 são labels. Esses caras são labels que a gente vai chamar eles dentro do código. E quando a gente chamar eles dentro do código, eles vão fazer exatamente o que está armazenado dentro deles. Então, esse cara aqui, ele vai estar armazenado no segmento de dados, em algum lugar da memória. Então, a partir desse label, né, eu vou saber exatamente, quer dizer, o MIPS sabe exatamente onde que ele vai estar e vai imprimir na tela a partir de um comando que a gente tem que dar. Tá? Então, para ficar claro, aqui a gente está apenas definindo as variáveis e espaços de memória que a gente vai precisar. Então, vou pegar aqui o whiteboard. Então, aqui, ó, aqui está a memória de dados, tá? Linha, 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 linha. Beleza? Então, aqui tá, opa, aqui tá, por exemplo, a soma com o texto. Aqui tá a multiplicação com o texto. Aqui tem o endereço de memória, por exemplo, aqui é 2, 3, 4, 5, tá? Em hexadecimal, obviamente. Quando lá no código eu chamar, né, a soma, quando eu chamar a soma lá no código, o MIPS vai vir aqui, onde ele tá, né? E vai pegar o que tá lá. Opa, desculpa, tá fazendo barulho no meu fone. Não sei exatamente por quê. Isso, eu acho que tem um limite para o meu fone de ouvido funcionar, mas enfim. Então, aqui ele vai pegar o que está armazenado aqui dentro desse endereço de memória e colocar lá no console, tá? De fato, eu não fiz um desenho bonitinho, arrumadinho para falar sobre isso aqui, mas o que vocês precisam entender é isso, tá? Então, aqui no Mars, por exemplo, né? A gente está vendo aqui, né? Desse lado aqui, a gente está vendo que tem lá os registradores, o coprocessador 1, coprocessador 0, e aqui a gente tem as mensagens do Mars, o run IO, mas quando a gente dá um execute aqui, a gente vai ver a memória de dados também, tá? E todos os outros espaços também, tá? Então, precisa ficar claro para vocês que o que a gente está definindo aqui são rótulos, labels. E esses labels vão ser usados, eles vão ser chamados no código. Quando a gente chamar eles no código, a partir de algum comando, eles vão fazer alguma coisa. Então, por exemplo, no switch case, quando eu chamar caso 1, ele já sabe que aqui vai acontecer alguma coisa, porque esse caso 1, ele está armazenado lá no JTable, no determinado endereço. Então, quando eu chamar ele no código, ele vai executar determinada ação. E a mesma coisa serve para as nossas mensagens, tá? Então, assim, para esse vídeo não ficar muito longo e cansativo, eu vou parando por aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente vai continuar com essa parte de definição dos textos, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.